sentindo ânimo para estar aqui na casa do Senhor. Eu sempre falo que é uma decisão nossa, o Espírito Santo nos convida, mas a gente que decide falar um sim ou não. Poderia estar fazendo tantas outras coisas, às vezes bate o desânimo, às vezes bate outras coisas, outras vontades, mas aqui estamos juntos mais uma vez na casa do Senhor, amém? Para a gente começar essa leitura, já vou falar sobre o tema de hoje também. Eu gostaria de primeiro ler uma passagem que está lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 30 ao 32, e a gente vai ler juntos, por favor. Vamos lá, 1, 2 e... Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então foram de barco em particular a um lugar deserto. Se puder voltar no 31, Angel, mais uma vez. O que diz aqui? Jesus: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Pai amado, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, em mais uma noite, para louvar e glorificar o Teu nome. E seja conosco, Senhor, Espírito Santo de Deus, abra os nossos corações, que a gente possa ter entendimento, que a gente possa se esvaziar, Senhor, de tudo que não é de Ti, e sim que a gente possa se encher com a Sua presença, escutando a Tua palavra. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então Jesus falou, olha só, descansem um pouco. A Bíblia fala que eles não estavam tendo tempo nem para comer. E aí eu queria perguntar para nós, como a gente tem conseguido descansar? A gente tem descansado bem? A gente tem deitado a cabeça no travesseiro, fica pensando muita coisa? Ou a gente tem descansado tranquilo? A gente tem olhado o passado quando a gente deita à noite, vendo as coisas que aconteceram, se culpando? Ou a gente tem olhado o futuro, se preocupando com o que vai por vir? A gente tem passado muitas vezes por tribulações, tentações ou provações? Pode ser que sim. E é comum que muitas vezes sim, isso acontece. Ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou pode ser que vá acontecer. A gente tem estado preocupado, inquieto, inseguro, com medo, questionando a nossa existência ou questionando motivos de acontecimentos. Isso pode ser que aconteça também durante a nossa trajetória. A gente tem estado desanimado ou muitas vezes instáveis. Às vezes a gente está lá em cima, fala, estou voando. Mas aí engraçado que passa uma semana, às vezes um dia, às vezes passa até horas e a gente fala, eu não estou mais. Agora eu estou desanimado, o trabalho que eu gostava, agora estou com desgosto, o ministério que estava indo bem, agora não está mais. A família que estava indo redonda, agora eu já estou questionando. A gente tem corrido atrás de algo que a gente nem mesmo sabe o que a gente tem corrido atrás e não tem certeza. Quantas as vezes a gente acorda e começa a fazer as coisas e a gente busca por uma coisa maior e às vezes a gente nem sabe direito o que está buscando. Acaba o dia, acaba a semana, acaba o mês, acaba o ano, a gente olha para trás e fala, a gente tem chegado de encontro com o que eu tenho buscado? Aí a gente lembra, mas o que eu tenho buscado? Aonde que eu estou querendo chegar? Então se você falou sim ou pensou sim, que está passando, que já passou, ou que pode ser que um dia passe, essa pregação é para todos nós. Não tem exceção a pregação. A palavra de Deus, ela não tem exceção. Então todos nós, como seres humanos, muitas vezes somos falhos, ou muitas vezes nos perdemos, ou muitas vezes nos questionamos. Muitas vezes nas nossas vidas a gente vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins, mas aí que vem o tema da pregação dessa noite, que é descansem no Senhor. O que é descansar no Senhor? É não fazer nada? Não é isso. É pelo contrário, é fazer tudo, mas tudo para o Senhor. Então descansar no Senhor é crer. É continuar fazendo o que está nas nossas mãos. É a gente continuar fazendo nosso trabalho, continuar fazendo para a nossa família, mas não esquecendo quem vem em primeiro lugar nas nossas vidas.
Mesmo porque quando a gente se perde no qual que é o primeiro lugar e qual que é a prioridade, é a hora que a gente não consegue descansar. Ou a gente não descansa, ou a gente descansa, mas por outro motivo que não é no Senhor. E quando tem o descanso que não é no Senhor, ele pode ser passageiro, ele pode ser instável. Mas quando o descanso ele é no Senhor, ele é eterno. Então não é que a gente não vai fazer nada, é que a gente vai entregar tudo para Ele. Não vai entregar um pouquinho para Ele. Às vezes a gente quer entregar um pouquinho. Às vezes a gente quer entregar 50%. Às vezes a gente fala que a gente é bom porque a gente entrega 99%. Estou fazendo tudo. Esse pedacinho não. O Senhor, Ele quer tudo. Para a gente poder descansar nele. Porque às vezes esse 1% vai ser o que vai fazer a gente conseguir não descansar no Senhor. 90% entreguei, deixei o 1%. Vai ser esse 1% que Satanás ele vai querer jogar na sua cara e jogar na sua vida. E vai poder perder o descanso. Porque aí você vai focar nisso que não é no Senhor. E é muito comum, como ser humano, a gente buscar soluções que não estão no Senhor. É muito comum, como ser humano, às vezes a gente se perder na prioridade. E a gente buscar as coisas que estão no mundo. E a gente vai começar a buscar soluções matemáticas, soluções físicas, químicas, biológicas, soluções de planilhas em Excel, soluções que cabem na nossa mão, na nossa mente. Mas Jesus sabia que a gente ia fazer esse erro. O Senhor sabia que a gente ia errar, que a gente ia se distrair. Eu queria pedir para a Angel, se você puder colocar lá em João 14, 27. João 14, 27 é uma passagem muito famosa. Provavelmente vocês já escutaram. Se não escutaram, eu vou falar agora pela primeira vez. Que aqui é Jesus falando o seguinte: deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Pode manter essa passagem na tela, Angel, por favor. Então, em primeiro lugar, Jesus ele mostra uma preocupação sincera com a gente. Vocês já tiveram amigos, familiares, pessoas que estavam desesperadas ao lado de vocês, e vocês estavam bem, estavam vivendo uma vida boa, e vocês queriam ajudar? Às vezes é difícil ajudar alguém que está vivendo um conflito, está no meio de um furacão. Mas a gente quer da forma que for, quer apresentar Jesus, quer fazer, quer mostrar, e muitas vezes a pessoa pode ser que ele esteja cega e não está enxergando, mas a gente quer ajudar. A gente às vezes quer até trazer soluções, que podem ser soluções práticas, soluções do mundo, não por mal, mas porque pode estar na nossa mão, quer trazer uma solução rápida, consigo imediatamente fazer alguma coisa. Mas Jesus ele mostra primeiro uma preocupação conosco nesse texto. Porque Jesus sabia que a gente poderia perder a paz durante a nossa vida. Jesus saberia que como seres humanos a gente podia focar no mundo, entrar no automático e ficar no morno. Então Jesus aqui ele entrega a primeira frase: deixo com vocês a paz. Quantos de nós a gente não busca pela paz sempre? Quem quer uma vida conturbada? Quem quer uma vida ruim? Quem quer uma vida dando tudo errado? Não, a gente quer ter paz. É uma coisa justa a gente querer por paz. Então Jesus, já sabendo disso, ele vem com uma primeira frase: deixo a vocês a paz. Por quê? Porque ele se preocupa com a gente, ele quer ver o nosso bem, ele quer ver a gente prosperar. Mas esse texto ele é tão rico, ele é tão completo, que não para por aí. Ele nos mostra primeiro o caminho sendo ele. Então ele não vai falar: vou buscar alguém que te traga paz. Sei um lugar que você vai encontrar a paz. Ele fala: deixo. Ele está deixando a paz. Ele está nos oferecendo de presente uma paz. E ele mostra o primeiro caminho sendo ele. E aí quando fala deixo a paz, outras pessoas podem falar, mas às vezes a gente fala para os nossos amigos e familiares: eu quero que você tenha paz, a gente pode fazer coisas que te tragam paz. Aí vem uma paz além da paz humana. Aí vem uma paz além de alguém falar: o que me traria paz? Ganhar na loteria. Mas se eu ficasse com uma doença terminal ganhando numa loteria, teria paz?
Riqueza ou pobreza não quer dizer felicidade ou paz, que a gente conhece pessoas pobres que estão felizes, que têm paz, e pessoas ricas que estão passando por depressão e por situações diversas. Então não vai ser o dinheiro. Mas aí Jesus ele é um pouquinho mais específico. Ele não fala uma paz que a gente pode oferecer para as pessoas, como ser humano, através das coisas que existem no mundo. Ele completa falando: a minha paz dou a vocês. É muito lindo esse texto, é muito rico esse texto. Então primeiro ele fala: deixo a paz. Aí você fala: tá, mas eu posso ter paz em outros lugares, outras pessoas podem me mostrar paz. Aí ele vai falar: peraí, você não entendeu ainda. A minha paz eu deixo a vocês. Vocês imaginaram a gente ter a paz de Jesus? Alguém que não tem pecado, alguém que é Deus, alguém que sabe o presente, o passado e o futuro, alguém que, como o Tiago falou, é além de ser criado porque ele é a criação, ele criou, ele não só sabe o presente, o passado e o futuro, como tem um controle 100%, controle total do presente, passado e futuro. Ele pode fazer o que ele quiser a qualquer momento no instalar de dedos. Ele tem um contato direto com o Pai, ele sendo Deus também. Que paz que Jesus tem? É a maior paz que pode existir. Não existe paz maior do que a paz de Jesus. E qual que ele quer entregar para a gente? A dele. Ele não falou: se você fizer isso, se você fizer aquilo. Ele está dando de presente: deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês. Quem que vai querer a minha paz? Ele está oferecendo de graça o maior presente que a gente poderia ter, através da salvação e do crer. Quando a gente está doente, a gente busca um remédio. Quando fica mais grave, busca um médico. Quando fica mais grave ainda, é internado. Fica mais grave, vai para uma UTI. E aí alguém pode falar: com plano de saúde bom, vou para os melhores hospitais. Mas chega uma hora que não vai ter mais o médico, não vai ter mais o que o mundo pode oferecer. E aí recorre ao dono do universo, ao dono do mundo, criador dos céus e da terra, e fala: Senhor, não dá mais nas minhas mãos. É esse que está oferecendo a paz para a gente. E ele oferecendo a paz para a gente, por isso que a pregação de hoje, o tema é: descansem no Senhor. E não descansem no mundo. Descansem que o trabalho vai dar tudo certo. Descansem que isso, aquilo. Descansem no Senhor. Buscando o Senhor em primeiro lugar. Aí, Jesus já sabia que a gente ia querer tentar encurtar um caminho, ou achar que seria um caminho mais fácil, ou um caminho que a gente pudesse ser apalpável, que é o caminho do mundo. Sabendo disso, o Senhor completou: não dou como o mundo dá. Então ele já falou assim: você vai poder se confundir, você vai poder querer achar que a paz ela está no mundo. Você vai querer poder achar que a paz é o dia que você tiver um trabalho bom, ou o dia que você estiver bem financeiramente, ou o dia que você tiver... Não que isso não seja um complemento, mas isso não é um objetivo, isso é uma consequência. Então, sabendo que a gente poderia se perder nisso, ele já nos avisou: deixe para vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não como o mundo dá. E aí, porque muitas vezes a gente vai buscar no lugar errado. E Deus fala: busque em mim. E às vezes a gente fala: Deus, não está dando tempo de buscar em você, que eu estou tentando resolver. Já já eu volto para você, mas eu estou tentando resolver. Deus fala: sim, mas busque em mim. Sim, mas eu estou com a cabeça, eu tenho que ver os documentos, eu estou vendo uma casa, eu vou ser despejado, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não dá tempo ainda. Deus fala: mas busque em mim. Eu tenho a solução, eu posso trazer a paz, eu posso trazer soluções, eu posso com o Espírito Santo te direcionar, te guiar. Já viu, às vezes a gente está numa empresa, a gente está cheio de coisa para fazer, e chega um gestor e fala assim: você está sem tempo? Então eu vou te dar uma mentoria, um coaching, um curso de gestão de tempo. E a gente fala: eu não tenho tempo para fazer um curso de gestão de tempo. E continua naquele ciclo eterno, buscando aonde não está a solução final. Além de tudo, ele sabia que a gente ia priorizar errado. E ele está nos instruindo como fazer.
Além de tudo, o Senhor sabia que a gente ficaria perturbado. O Senhor sabia que a gente iria para o mundo e ia buscar alguma coisa que a gente não acharia. Tentando fazer isso, a gente ficaria perturbado, inquieto, desesperado, e por isso Ele disse: não se perturbe o coração. Então o Senhor falando: eu vou dar a paz, mas vocês vão querer buscar no mundo. A hora que vocês buscarem no mundo, vocês vão ficar ansiosos, vocês vão ficar com o coração perturbado. Não perturbe o vosso coração. Por quê? Porque eu vos dou a minha paz, não a que o mundo dá. E volta o ciclo de novo. E aí o Senhor sabia que a gente ia falhar, sabia que a gente ia entrar no automático, sabia que às vezes a gente podia vir na igreja no final de semana, mas durante a semana a gente ia se perder de novo, a gente ia esquecer a prioridade. Sabia que a gente poderia ter medo. O medo vem. Claro que a gente tem medo das coisas, do que pode acontecer. Uma vez a gente fez uma pesquisa em 2017 com os jovens em uma igreja: o que você mais tem medo da sua vida? A gente achou que eles poderiam responder: medo do capeta, medo do... Sabe o que veio? A gente usou aquele aplicativo que chama Mentimeter, que fica a maior palavra que mais pessoas votam em tempo real, do futuro. Apareceu o futuro. Eu tenho até uma fotografia desse dia. Medo do futuro. E a pergunta é: por que você tem mais tempo do futuro? Porque eu tenho medo do futuro, porque ele não está nas minhas mãos. Eu não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou ficar vivo, não sei se eu vou morrer, não sei o que vai acontecer, eu vou ficar doente, não sei se eu vou perder alguém. E sabendo que a gente teria medo, o que Jesus falou? Nem tenham medo. Então Ele quer cuidar da gente de uma forma especial. Ele quer mostrar: não tenham medo, não perturbe o vosso coração, porque eu vou dar uma paz que excede todo o entendimento humano. Eu vou dar uma paz que não está no mundo, porque eu vou dar a minha paz. Mas você tem que buscar Ele em mim e não buscar no mundo. Em várias partes da Bíblia, a gente lê o Senhor, desde o Antigo ao Novo Testamento, falando: seja forte e corajoso. Porque sabia que a gente muitas vezes ficaria fraco e teria medo. Eu estou com vocês. Em Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que lindo, o Senhor está falando: não perturbe o vosso coração. Eu estou junto, eu vou te ajudar, eu vou te trazer força, independente do que você estiver passando. Mas não busca no mundo, que o mundo vai te enganar. Ele vai ser temporário, vai ser instável, mas busque em mim, porque é eterno. Eu sou o maior que pode recorrer. O mundo ele tem limite, ele tem limitações, mas eu não tenho limitações, porque eu criei tudo. Eu tenho o controle de tudo. Jesus disse em Mateus 28:20: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora, quantas vezes na nossa semana a gente se perde? Eu me incluo. Às vezes a gente passa uma semana e vê alguma coisa tão difícil, e aí a gente quer voltar e fazer com as nossas mãos. Não, mas isso aqui eu acho que eu sou bom em fazer, acho que isso aqui eu vou conseguir fazer. A gente se perde e vai buscar no mundo a solução no mundo, em vez de colocar um joelho no chão. Está passando uma dificuldade familiar ou no trabalho, primeira coisa é um joelho no chão, é pedir ao Senhor discernimento, porque Ele disse: eu te fortalecerei e ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então temer o quê? Essa vida ela passa muito rápido, a vida ela é muito breve. São anos que a gente olha para trás e fala: já passou 20, já passou 40, meu caso, já hora que você olha para trás 60, 80. Meu avô, estava conversando com ele essa semana, ele com 93, ele me falou: passa muito rápido. Com 93, mais que o dobro do que eu tenho hoje. Então eu volto para o tema, que é: descansem no Senhor. A gente como cristão, a gente tem que saber aonde buscar. Não só onde buscar, mas como apresentar. Porque o Senhor ele vai querer não só fazer com a gente na nossa vida, mas vai querer usar a gente. O nosso testemunho é a nossa fortaleza.
Não são só os pastores, os evangelistas que pregam a palavra do Senhor. Mesmo porque se fosse numa igreja seria um. E numa igreja podem ter 20, 30, 100 mil, 10 mil, milhões. Então a palavra do Senhor é pregada por todos nós. Um testemunho é uma pregação para outra pessoa que não ainda aceitou a Jesus, e você pode mostrar um caminho. Uma pessoa que esteja inquieta, que esteja com medo, que esteja passando por uma dificuldade, você pode falar: descansa não porque você vai arrumar uma coisa, descansa no Senhor porque Ele que está no controle. E aí você sabe não só a quem você vai recorrer quando estiver passando por um furacão e uma dificuldade, mas você vai poder apresentar para outra pessoa também. Essa outra pessoa pode ser um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa. Quantas vezes eu conheci ou maridos ou mulheres que, normalmente a mulher na igreja há muitos anos, e orando, intercedendo por um marido desviado, até o marido encontrar Jesus também, tentando mostrar para ele com testemunho, mostrar o caminho. O Senhor também sabia, mais para frente, lá em João também, quando ele fala sobre o mundo, que a gente buscaria no mundo, o Senhor também falou: eu venci o mundo. Então, se você puder colocar em João 16:33, aqui é Jesus também falando sobre a paz, também falando sobre o mundo, mas agora ele dá um outro direcionamento mais específico. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. É Jesus falando aqui em João. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem. Algumas traduções tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O que significa eu venci o mundo? Eu sou maior que o mundo, eu sou mais forte que o mundo. O que o mundo pode te oferecer, eu posso muito mais. O que o mundo acha que te dá um controle, eu te dou um controle eterno e não um controle instável. Além de tudo, o Senhor sabia que a gente erraria em prioridades. Se puder colocar em Mateus 6,33, por favor. Olha o que diz em Mateus 6,33. Podem ler junto comigo? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que a gente faz às vezes? O contrário. A gente quer começar pelas coisas e depois a gente vai para o reino de Deus. Muitas vezes não por mal, muitas vezes não porque a gente está com um pensamento ruim, mas é o dia a dia, o se perder, é o entrar no morno, é onde Satanás pode acessar as nossas vidas, a hora que a gente se distrai. A Bíblia fala que ele anda ao derredor, rugindo como um leão, esperando o momento certo para atacar. Então, aqui o Senhor está falando, não é o contrário, não é primeiro busquem as coisas e quando der as coisas do Senhor. É busquem em primeiro lugar o reino de Deus. É muito claro, uma questão de prioridade. Que a gente consiga entregar o nosso trabalho ao Senhor, que a gente consiga entregar a nossa família ao Senhor, que a gente consiga entregar os nossos negócios, os empresários, seja o que for que a gente tiver de ideia para fazer, mas busquem primeiro o reino do céu e sua justiça. Porque no reino dos céus e na sua justiça não tem um jeitinho, não tem o talvez. E aí, sabendo que a gente erraria na prioridade, Jesus nos instruiu novamente. E a gente fala: preciso ter um bom trabalho, preciso ter dinheiro, preciso de uma casa, preciso de uma boa educação, preciso disso, preciso daquilo. Não que essas coisas não sejam importantes, mas elas não são o primeiro lugar como uma prioridade. Elas precisam ser feitas. Mas aqui é Jesus falando: é a mim que vocês precisam colocar em primeiro lugar na vida de vocês. Eu estou com vocês. Acreditem, creiam em mim de todo o seu coração. O restante será consequência. O Senhor também sabia que a gente ficaria ansioso por causa dos problemas do mundo, por causa dos desafios familiares que vários têm, vários passam.
desafios conjugais, por causa de perdas que a gente teve nas nossas vidas, independente do que foi, pessoas que nos traíram, pessoas que nos machucaram, dúvidas que podem bater na nossa cabeça, a família que ficou no Brasil, familiares perdidos. Mas através disso o apóstolo Paulo nos instruiu, lá em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente-se seus pedidos a Deus. Então, mais uma vez, o Senhor falando, você pode ter ansiedade, pode ser que você se perca, pode ser que você tenha medo, mas coloque nas mãos do Senhor, porque colocando nas mãos do Senhor, a gente consegue descansar no Senhor. Pode ser que você pode estar passando uma injustiça. A gente passa por injustiças muito grandes. Jesus passou por uma injustiça muito grande. E a injustiça, o Senhor ele pode trabalhar na gente de formas diferentes. Pessoas que se posicionam, a gente pode ver isso nas redes sociais. Quando você está pequenininho, ninguém vai falar nada, ninguém vai fazer nada, você pode falar o que for. Aí quando você começa a crescer, começa a ter uma influência maior. Independente de quem for, se for por religião, se for por política, seja o que for. Mas quando começa a crescer, começa a destoar as palavras. Então é muito comum a gente ver pessoas que estão sofrendo injustiças por causa do posicionamento que fazem. Imagina só como é difícil já você ser acusado de algo que a gente fez, já dói. Porque às vezes a gente reconhece que fez alguma coisa errada. E algo que a gente não fez. Isso é muito ruim, isso é desesperador. Isso é uma das coisas que mais eu, Diego, como ser humano, me dói. Eu vejo injustiça nos outros e eu vejo injustiça comigo, eu tenho que clamar a Deus, senão eu perco a paciência. Mas eu não posso perder a paciência. A justiça não vai ser minha, a justiça é do Senhor. Quando a gente passa por injustiças, lá em Salmos 37 diz o seguinte: descansem no Senhor, aguarde por Ele com paciência. Vamos colocar na tela isso aqui, por favor. Angel, se puder colocar Salmos 37, 7 e 9. Olha só o que diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seu caminho, ou quando eles maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se aborreça, isso só leva ao mal. Pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Olha só, quando a gente tem uma injustiça, Satanás ele usa isso também como arma para fazer a gente errar, para fazer a gente pecar, para fazer a gente ficar irado. Porque irado a gente não fala o que a gente gostaria de falar pensando com sabedoria. É hora que a gente não está mais descansando no Senhor, porque é hora que a gente está falando que está na nossa boca e não que o Espírito Santo no nosso coração gostaria de fazer. A Bíblia fala que é fácil a gente amar aqueles que nos amam, quero ver amar aqueles que nos odeiam e que nos fazem injustiça. O crente ele não precisa ser passivo, mas ele pode ser pacífico. Como lidar com isso? Se submetendo ao Senhor. É a hora que as pessoas que atacam a gente, elas sabem quando atacam. Quem está fazendo uma injustiça sabe que está sendo injusto. Quem está fazendo uma maldade sabe que está sendo maldoso. A pessoa sabe a verdade. Mas aí a hora que a pessoa vê Cristo na sua vida, quando você volta com uma palavra de amor, quando você controla os frutos do Espírito, um deles também a gente tem um autocontrole, controle próprio. Tem vezes que é muito difícil. Eu concordo que é muito difícil. Às vezes é fácil estar num púlpito falando: se alguém te fizer uma injustiça, traga amor. Mas sabendo que não é fácil, agora que a gente tem que estar preparado. Porque às vezes, por segundos de uma palavra, de uma ação que a gente fez, a gente bota em xeque toda uma vida.
Às vezes, por segundos de alguma coisa, vamos falar numa empresa, pode ser um diretor, um vice-presidente, um presidente, por segundos de alguma coisa que ele pode ter feito, ele já perde uma carreira. Pode ser um pastor, um padre, um líder religioso, seja ele qual for, com uma história de pessoas que aceitaram a Jesus, por uma coisa que ele possa falar errado, ele pode perder um ministério, uma família. Por uma coisa errada você pode perder uma família. Eu conheço pessoas temperamentais que por um segundo atropelaram alguém que estava com raiva e quase acabaram numa prisão. Graças a Deus que não matou, mas pode ser que possa acontecer também. Não sei se você já viu histórias de pessoas que perderam a cabeça, e perdendo a cabeça deu espaço, fez uma besteira gigantesca, e depois para consertar é muito difícil. Então o Senhor está nos instruindo: não deixa a ira tomar conta de vocês. Como não deixar a ira tomar conta da gente? Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança, porque a justiça vem dele e não de nós. Existem 2 salmos que eles, normalmente as pessoas, já viram aquelas casas, quando a gente vai em umas casas, as pessoas deixam as Bíblias abertas, né? Nas casas dos nossos avós tinham bastante, não sei, hoje em dia, vocês conhecem alguém que tem a Bíblia aberta nas casas? Normalmente as pessoas deixam a Bíblia aberta em 2 salmos, ou nos Salmos 23 ou nos Salmos 91, que são 2 salmos maravilhosos. E os 2 falam sobre isso também. Se você puder colocar aí no Salmos 23, 1-3, olha só o que no Salmos 23 fala. Esse é bem famoso também. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar, descansar em pastagens verdejantes, me conduz a águas tranquilas, restaura o meu vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vamos ver o que fala lá no Salmos 91. Salmos 91, 1-2, Angel, por favor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi ao Senhor: Tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Eu queria contar um testemunho para vocês. Eu aceitei a Jesus em 2015, num ano mais difícil da minha vida. Um ano que eu estava, a depressão bateu na minha porta, eu já não estava mais feliz, eu só queria ficar no quarto, eu ia trabalhar, voltava para casa, deitava, bebia muito, fumava muito, queria afogar minhas mágoas nas coisas que não eram de Deus, mas eram nas coisas do mundo. Até certo dia, através do Espírito Santo de Deus, já contei isso aqui, a Kali era minha amiga, ela ia na igreja e eu perguntei para ela onde ela ia naquele dia, ela falou que ia até a igreja, eu fui junto com ela. Aceitei Jesus nesse dia. Foi um dia surreal. Algo aconteceu, eu ouvi o mover de Deus de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Em 2016, uns 6 meses depois, através de uma palavra da direção de Deus, eu me mudei para Curitiba. Esse é um outro testemunho que um dia eu vou trazer aqui também, como que eu fui parar em Curitiba, assim como eu vim parar no Reino Unido. Mas quando eu cheguei em Curitiba, eu estava um recém-convertido, fazia uns 6 meses, vivendo um primeiro amor com Cristo muito grande, ainda lutando com muitas dificuldades, muitos vícios, muitas coisas antigas, mas lutando, buscando o Senhor. Eu não tinha ninguém na minha família que era crente, que eu pudesse perguntar sobre a Bíblia, o que me aproximava, me afastava, o que podia, o que não podia, o que eu deveria fazer. Então eu buscava muito lendo a Bíblia e tentava buscar alguma coisa pela internet. Quando eu mudei para Curitiba, primeiro eu fui sozinho, eu e a Kali, a gente estava começando a namorar nessa época, e eu lembro que para mim foi muito difícil. Eu nunca fui alguém que gostei de ficar sozinho. Gostei sempre de estar com pessoas ao redor, gosto de um abraço, gosto de estar junto, gosto da gente celebrar junto, de dar risada. E aí fui para um lugar sozinho.
Eu fui numa palavra do Senhor, mas teve um dia à noite que Satanás quis atormentar minha mente. Eu falo que o Senhor já falou comigo de várias formas diferentes. Já falou por sonho, já falou por visão. E esse dia Ele falou comigo de uma forma diferente. Eu vou contar para vocês. Eu lembro que eu tinha trabalhado o dia todo, voltei para casa e eu estava jantando. Eu morava num apartamento que era bem alto, tinha uma vista muito bonita. E eu olhando para aquela vista e comendo sozinho, e eu odiava comer sozinho. E eu olhando para aquilo, eu comecei a questionar: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá? Eu tinha acabado de saber que minha avó, ela foi fazer um teste ergométrico, teve uma parada cardíaca nesse teste ergométrico. Durante o dia a Karen tinha me ligado que ao invés dela ir para Curitiba naquele final de semana, eu ia ter que voltar para São Paulo para ver minha avó. Ela estava numa UTI, minha mãe tinha me ligado mais cedo falando que não sabia se ela ia sair, se saísse os médicos não sabiam como que ela ia voltar. Eu estava muito triste e aquilo virou uma bola de neve, a tristeza começou a tomar conta de mim exponencialmente. A cada minuto que passava eu comecei a ficar mais triste. E eu comecei a comer e falando, eu não quero mais comer sozinho, eu não quero mais ficar sozinho, eu não sei por que eu vim para cá. Aí eu comecei a tentar ligar para as pessoas. Liguei para a Kali, não me atendeu. Liguei para minha mãe, não me atendeu. Liguei para o meu pai, não me atendeu. Ninguém me atendia. E eu falei assim, acho que eu tomei uma decisão errada de ter vindo para cá. E aí eu comecei a ficar com medo muito grande. Satanás começou a colocar um monte de semente errada na minha cabeça, falando: então faz isso, então faz aquilo, então busca mais alguma coisa, busca a coisa que você já se livrou, busca de novo. Ali você vai achar felicidade, ali você vai ficar feliz. Eu lembro que eu fui para o quarto, parei de comer, deitei na cama, coloquei o rosto no travesseiro e comecei a chorar. E eu chorava, eu nem sabia por que eu estava chorando, mas eu estava sentindo um vazio imenso. Eu estava com medo, eu estava preocupado, eu estava arrependido, eu não queria estar lá sozinho. E eu comecei a chorar. Aí chegou uma hora que eu gritei, botei o travesseiro no rosto e gritei. Aí nesse momento, eu tinha começado no meu trabalho fazia nem um mês. E o trabalho tinha me dado um celular do trabalho. Então tinha meu celular pessoal e o celular do meu trabalho. Eu já estava nervoso, uma mistura de irritabilidade com tristeza. Eu fui pegar meu celular do meu trabalho para ver se meu chefe tinha me mandado uma mensagem. Então eu já estava bravo com ele porque ele mandava mensagem o tempo todo. Então eu estava bravo e quis ficar mais bravo. Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Vocês estarem bravos e você busca ficar mais bravo e busca cavar mais coisa para ficar mais irritado e mais ansioso ainda. Eu fui fazer isso. A hora que eu peguei esse celular do meu trabalho, eu já tinha usado esse celular várias vezes. Era um celular deletado, não tinha nada antes. Quando eu peguei esse celular, eu coloquei poucos contatos, tinha uns 10 contatos ali dentro. A hora que eu peguei esse celular, eu esmaguei esse celular com força. Quando eu esmaguei esse celular, eu apertei um botão que abriu a câmera. E a câmera abriu para frente. E eu pude me ver no celular. Eu estava com o rosto transtornado. Eu via meu rosto com marca de choro, tudo descabelado, com pouco cabelo que tem, estava descabelado. E a hora que eu comecei a me ver naquele jeito, eu já comecei a sentir Deus querendo falar comigo assim: por que você está duvidando do que eu coloquei na sua vida? Você foi para ir com uma palavra e eu consegui me enxergar na minha situação. Porque quando a gente não se enxerga, a gente está de fora, parecia que era eu enxergando, eu tentando resolver a vida de alguém, que às vezes é mais fácil resolver a vida do outro do que a nossa. E eu comecei a ver, eu sentia Deus falando comigo assim: eu estou com você, não se perde, você foi por um propósito, eu estou cuidando de quem está lá. Mas o milagre não parou por aí. Quando eu olhei aquilo lá e eu me vendo, e parecia que eu estava conversando comigo mesmo, e aquele com aquele rosto, parecia que eu queria falar para aquele Diego que eu estava enxergando, falando: tenha coragem, tenha força, olha o seu rosto como que está, você está chorando, você está desesperado. A câmera estava aberta. No cantinho da câmera
era a galeria de foto. Sabe quando você abre a câmera e tem no cantinho a galeria de foto? Tinha uma foto no meu celular. Nunca tinha visto essa foto. Um celular novo que a empresa deu, resetado, que não tinha todo apagado. A hora que eu vi que tinha uma foto no meu celular, eu falei: nossa, tem uma foto na galeria de... Era só essa. Eu cliquei na foto. E eu vou mostrar para vocês agora. Tá aí a foto? Beleza. Eu vou mostrar a foto que estava dentro do rolo da câmera. Então por isso que muitas vezes eu falo: Deus já falou comigo em sonho, Deus já falou comigo em visão, e Deus já falou comigo pelo celular. Ele falou comigo pelo celular. Foi um milagre. Uma vez eu contei essa história enquanto os obreiros preparam a foto lá. Uma vez eu contei essa história para uma pessoa que não acreditava em Deus. Ele olhou para mim e falou assim: essa foi de Deus mesmo, irmão. Essa foi de Deus. Estava em Curitiba, eu contei essa história. Porque o Senhor, Ele quer se revelar de formas diferentes nas nossas vidas. Ele não quer que a gente tenha dúvida que é Ele que está cuidando da gente. A foto que estava no meu celular quando eu abri era essa daqui. Será que consegue apagar a luz para ver um pouquinho melhor? Essa foto, aí você fala: o que tem a ver essa foto? O que tem de especial nessa foto? Era um teclado. Não sei como essa foto foi aparecer no meu rolo de câmera. Quando eu fui ver a data que essa foto foi tirada, tinha sido 6 meses antes de eu entrar na empresa. Vocês não estão conseguindo ver aqui, mas nessa foto tem um post-it. Não sei se dá para deixar um pouco mais claro, acho que não deve dar para deixar um pouco mais claro. Nesse post-it está escrito o seguinte: ele tem 2 coisas escritas. Aí, boa. Aí sim, obrigado. Esse post-it tem escrito 2 coisas. Volta aquele lá como estava antes, mais escuro. Aí. Sorrir. Eu já tinha certeza que era Deus que estava falando comigo, porque eu comecei a sorrir. Só de eu ter lido sorrir, eu já falei: Deus está pedindo para eu sorrir. Mas não bastava parar por aí. Deus, Ele queria se revelar 100% e mostrar assim: quer ter certeza agora que sou eu que estou falando com você? Então agora eu te dou um versículo bíblico. É Salmos 35. Está nesse post-it, Salmos 35. Óbvio que eu corri para a Bíblia, peguei o meu celular e fui ler o que estava em Salmos 35. Igor, se você puder colocar em Salmos 35, não sei quais traduções que tem aí, estava na NVI, né? Quando eu li, estava ou Almeida Recebida, ou Almeida Corrigida e Fiel, ou Nova Almeida Atualizada. Pode ser. Vamos ver se é Almeida. Coloca Salmos 35. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não lembro a última vez que eu tinha ficado irado, não lembro a última vez que eu tinha chorado. Um descrente pode falar: que coincidência, apareceu um post-it num celular que não era teu, num dia que você estava ruim, num dia que você estava chorando, e tinha um versículo bíblico, e o versículo era exatamente o que você estava passando. Nesse momento, eu comecei a chorar de uma forma incondicional, mas não mais de tristeza, não mais de angústia. Eu comecei a chorar porque eu senti o Espírito Santo de Deus me dando um abraço, tomando conta de mim de uma forma que eu nunca senti antes. Eu falei assim: eu estou sendo cuidado pelo Senhor, direto por Deus. Deus falou comigo diretamente. É impossível falar que isso é uma coincidência. E eu senti que era para eu colocar um tempo no meu choro, na minha ira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que isso tem a ver com o tema de hoje? Deus está me falando: descansa. Vai descansar. Deita, ora, coloca na minha vida, coloca nas minhas mãos. Amanhã vai ser outro dia. Passa esse dia de hoje, passa por essa turbulência, passa por essa tristeza,
mas coloca nas minhas mãos que amanhã vai ser outro dia, e no outro dia a alegria ela vai vir, porque eu estou contigo. Eu não sabia para quem eu testemunho, eu queria testemunhar isso o tempo todo. Nesse ano eu testemunhei isso, eu não lembro quantas vezes eu nesse ano contei essa história para pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia, era em Uber, era em ônibus, era no trabalho, era fora dele. Eu falei assim, Deus falou comigo pelo celular, por uma foto. Meu tempo já esgotou, eu queria chamar o grupo de louvor aqui. E aí pode ser que você está vivendo uma dificuldade, pode ser que você está vivendo um desafio, pode ser algo que está tirando a tua paz. Quando tem algo que está tirando a nossa paz, a gente já aprendeu que não é de Cristo, porque Cristo quer nos dar a paz. Não só Ele quer nos dar, como Ele deixou a paz conosco também. Então, se alguma coisa está te tirando a paz, certamente não é de Cristo. É alguma coisa do mundo, pode ser Satanás, pode ser uma opressão, pode ser simplesmente porque é uma situação que está acontecendo. Não tome decisões em picos de emoção. O que é pico de emoção? Estou muito bravo. Não toma uma decisão muito brava. Pessoas muito bravas matam outras pessoas. Pessoas muito bravas, elas podem tomar ações que não são boas. Estou muito triste, não tome uma decisão muito triste. Pessoas muito tristes, elas podem se matar. Eu falo que nem muito feliz. Estou muito feliz, hoje é tudo por minha conta. Aí no dia seguinte você vai lá, pagou tudo e já se arrependeu, pagou tudo. Então a gente tem que tomar cuidado com os picos de emoção que acontecem nas nossas vidas. Mas eu te convido primeiro a ficar de pé, se você puder. Eu te convido a ajustar a prioridade. O que é ajustar a prioridade? É o que a gente aprendeu hoje, colocando o Senhor acima de tudo e crendo de todo o coração. Se está num dia ruim, descanse no Senhor, que a alegria vem pela manhã. Convidar o Senhor para as nossas batalhas, Ele que luta conosco e trabalha conosco, enquanto até descansamos nele, Ele está trabalhando.